Olá, gente. Vamos começar aqui uma aula de História para o 7º ano. Nós temos aqui um tema para ser falado aqui, ser exposto para vocês, que é um tema bastante interessante, que é a reforma da Igreja Católica. Não confundir a reforma da Igreja Católica com a reforma protestante. A reforma da Igreja Católica, que as pessoas também chamavam de contra-reforma, foi, além de outras coisas, foi uma resposta que a Igreja Católica deu à reforma protestante que aconteceu em 1517, iniciada por Martinho Lutero na Alemanha, depois dele levantar a discussão com as suas 95 teses que protestava, que discordava de certas coisas da Igreja Católica medieval. Essa contra-reforma, ela teve início com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele começou em 1546, foi até 1563, na cidade de Trento, na Itália. A Itália era, além de ter o Vaticano, ela era o centro, o polo ali mundial do catolicismo. Então tudo era resolvido ali na Itália, tudo sobre o catolicismo. A Igreja Católica ela estava cometendo alguns erros, segundo alguns especialistas em teologia e história, que a Igreja Católica estava cometendo algumas coisas, algumas infrações, vamos dizer assim, infração, e que algumas pessoas da própria Igreja Católica não concordavam com essas, vamos dizer assim, essas infrações. Então eles foram se tornando rebeldes, foram se tornando, vamos dizer, hereges. O que são hereges? São pessoas que discordam daquela doutrina da Igreja Católica. Então eles foram se tornando hereges e tentando fundar outra igreja paralela à Igreja Católica, que foi o que aconteceu principalmente na Alemanha, na Inglaterra e outras cidades europeias no decorrer desse momento da reforma protestante, que deu início em seguida à Reforma Católica. A Reforma Católica, prosseguindo aqui, ela teve a intenção de reafirmar a doutrinação católica, incrementar alguns outros livros na Bíblia e também dar partida com a Companhia de Jesus num processo de evangelização, de universalização da Igreja Católica, do evangelismo católico, certo? Para as pessoas que não seguiam essas doutrinas, a Igreja Católica ela reiniciou, vamos dizer assim, que ela reiniciou, porque o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, a Inquisição, ela já tinha sido criada no século XII. Mas durante esse processo da Reforma Protestante, das críticas que a Igreja vinha sofrendo, com todas essas perseguições religiosas, a matança das pessoas por conta de serem consideradas hereges, a Igreja foi dando uma parada, ela foi repensando naquilo que ela vinha fazendo. Mas com o Concílio de Trento, o próprio Concílio de Trento foi uma forma de reafirmar que a Santa Inquisição realmente seria a solução para resolver esse problema. E eles passaram novamente deram prosseguimento na perseguição das pessoas que discordassem das doutrinas católicas. Gente, na época da Inquisição, muitas pessoas foram perseguidas. A Igreja Católica ela perseguia no momento em que a pessoa discordava das doutrinas bíblicas, da própria Bíblia, da própria Igreja Católica. Qualquer pessoa poderia ser considerado um herege, desde que fosse inimigo da Igreja. A punição era diversificada, certo? Eles queimavam a pessoa, amarravam a pessoa num tronco alto, certo? E tocava fogo. Muitas vezes a pessoa era colocada viva aqui
e era aceso o fogo e a pessoa morria queimada. Mas em outras ocasiões, a pessoa podia ser decapitada e depois queimado. Assim como também a pessoa poderia ser enforcada. Ela poderia ser enforcada por um carrasco. Esse carrasco geralmente ele vinha com essa touca na cabeça, para não deixar aquele condenado, a pessoa que estava sendo condenado à morte, não ver o rosto de quem estava sacrificando. Muita gente morreu enforcado, depois era queimado. O fogo significava a purificação. A pessoa era purificada dos seus pecados. A partir daqui a pessoa morria, ia para um lugar onde somente Deus tinha. Caso a pessoa não enfrentasse essa fogueira, a pessoa poderia ir para o inferno. Entendeu? Então, a punição da Igreja Católica, as pessoas que discordassem das suas doutrinas, era muito severa. Esse tribunal da Inquisição ela durou por todo o século 12, 13, 14, 15, 16, 17 e também no século 18. Há quem diga que até no início do século 19 algumas pessoas ainda foram punidas pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então quero finalizar nossa aula aqui. Eu vou mandar as tarefas para vocês resolverem. E a partir do momento que eu mandar as tarefas para vocês, vocês vão responder e depois acontece o processo da correção. Certo, gente? Valeu!